Olá, estou aqui para mais uma live eleitoral gratuita, dessa vez direto do quilômetro 57 da rodovia Castelo Branco, retornando de Botucatu para São Paulo. Em Botucatu, um dos assuntos foi a questão da falta de dinheiro para o município. E aí, com essa falta de dinheiro, é claro, prejudicada é a população que não tem serviços de saúde e educação, por exemplo, adequados. Como é que a gente poderia resolver isso? Como que a gente pode dar mais dinheiro para o município? Aumentando o fundo de participação dos municípios, é um ponto, e também diminuindo a tributação sobre o consumo. Essa tributação, que é alta, muito alta no Brasil, recai principalmente sobre o trabalhador assalariado, a população que tem menor renda, o micro, pequeno e médio empreendedor. Por quê? Porque essa tributação sobre o consumo é muito em cima de ICMS, PIS, COFINS, IPI, impostos, tributos que incidem sobre a receita bruta. E aí, indistintamente, independentemente da sua renda, todo mundo paga igual. Isso é o grande problema da tributação sobre o consumo. E de 95 para cá, aumentou muito essa tributação sobre o consumo, porque aumentaram as alíquotas de PIS e COFINS. E com isso, a União cada vez mais retirou dinheiro dos municípios e dos estados. Por isso, se a gente melhorar essa tributação, reduzindo a tributação sobre o consumo e aumentando a tributação, por exemplo, sobre o lucro das grandes empresas, imposto de renda, sobre a distribuição de dividendos dos bancos, por exemplo, aos seus acionistas, a gente conseguiria, ao mesmo tempo, reduzir a tributação sobre o consumo, aumentando a tributação sobre a renda, aumentando o fundo de participação, aumentando o valor que ia ter no fundo de participação dos municípios para ser distribuídos aos municípios. E com isso, a população teria uma melhor saúde. Por exemplo, com investimentos em programas de saúde preventiva, como os médicos de família, evitando que a população fique doente, mantendo a população saudável. E por falar em tributação, já que a live focou muito em tributação, né, nessa questão da tributação sobre o consumo, um apoiador da nossa campanha, Vanderlei dos Santos Silva, da Secretaria Estadual de Educação, um abraço para você, Vanderlei, mandou uma sugestão de falar sobre uns pontos que ele acha importante que os políticos falem. Um desses é o reajuste da tabela do imposto de renda à pessoa física. Vanderlei, concordo com você. Essa tabela tem que ser reajustada pela inflação. A tabela hoje está defasada em quase 90%, de acordo com a inflação do Plano Real, desde que começou o Plano Real, em 1994, 1995, até hoje, tem uma defasagem de 90%. Isso significa que hoje, quem ganha até R$ 3.556 deveria ser isento do imposto sobre a renda da pessoa física. E não é por quê? Porque é fácil. O governo deixa a inflação comer a nossa renda, deixa a inflação comer esse tributo que a gente paga, em vez de reajustar, não faz nada. Como é muito difícil a população se juntar para reivindicar essa questão do reajuste da tabela sobre o imposto de renda da pessoa física, o que acontece? O governo não faz nada, não reajusta e a cada ano a gente acaba pagando mais, porque a inflação vai reajustando muitas vezes o nosso salário, a gente recebe mais, mas paga mais tributo também, o que é injusto. Devemos sim lutar pelo reajuste da tabela. E como é que a gente pode fazer isso? Lembrando que o reajuste da tabela significa que o limite de isenção vai subir, assim como cada faixa de imposto vai subir proporcionalmente também, e a população, o trabalhador assalariado principalmente, vai pagar menos imposto. Por isso que a tabela tem que ser reajustada de acordo com a inflação. Para isso, a gente precisa apresentar um projeto de lei, e isso é uma bandeira da minha campanha, apresentar um projeto de lei obrigando o reajuste anual da tabela do imposto de renda pela inflação do período, pela inflação dos últimos 12 meses. Se a gente não fizer isso por lei, o governo nunca vai fazer esse reajuste, e para ter esse reajuste da tabela é exigido a lei. Por isso que a gente tem que apresentar esse projeto de lei, lutar para que ele seja aprovado. Vai ser muito difícil isso, porque o governo e os parlamentares são contra esse reajuste, mas a gente vai brigar por isso. Isso é uma das ideias da minha campanha. O reajuste anual obrigatório da tabela do imposto de renda à pessoa física pela inflação do período. E depois a gente tem que brigar também
por essa defasagem de 90% que veio nesse período desde a instituição do Plano Real, desde a nossa moeda real, até hoje, 2018. Então, vamos brigar por esse reajuste. Vanderlei, concordo com você, e nas próximas lives eleitorais gratuitas, estarei aqui discutindo também essas ideias. Se você tiver uma ideia, quiser que eu discuta, que a gente debata essa outra ideia, essa sua sugestão aqui nas lives eleitorais, pode mandar aqui no meu canal do YouTube, aqui na página do Face, essas sugestões para a gente debater isso durante a campanha eleitoral. Tá acabando, hein? 7 de outubro, conto com seu voto. Fábio Maca, candidato a deputado federal pelo Patriota, Estado de São Paulo, número 5128. Até a próxima live. Um abraço!